Alma querida, coração que anseia por respostas. Se você perdeu alguém que amava profundamente, se a saudade aperta o peito e as lágrimas insistem em cair mesmo depois de meses ou anos, se você se pergunta todas as noites onde está aquela pessoa, como ela está, se ela sofre, se ela te esqueceu, se ela sente a mesma saudade que você sente, eu preciso que você saiba que esta mensagem não chegou até você por acaso. Nada na vida espiritual é casual. Você está aqui agora porque a sua alma clamou por consolo, por compreensão, por esperança. E o que vou compartilhar com você hoje pode transformar completamente a maneira como você enxerga a morte, o luto, a separação temporária e principalmente o reencontro que te espera. Porque existe um segredo revelado no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier através do espírito André Luiz, um segredo sobre o que realmente acontece com a alma de quem você ama quando ela desencarna, um segredo que vai te fazer chorar de emoção, mas também de alívio, de gratidão, de esperança renovada. Quantas noites você passou acordado se perguntando se a pessoa que partiu está bem, se ela sofreu na passagem, se ela está perdida em algum lugar escuro e frio, se ela chora por você tanto quanto você chora por ela. Quantas vezes você olhou para o céu estrelado e gritou silenciosamente pedindo um sinal, uma prova de que aquela alma querida ainda existe, ainda vive, ainda te ama do outro lado do véu que separa os dois mundos? Quantas vezes você sentiu culpa por não ter dito algo importante, por não ter feito algo que poderia ter feito, por ter discutido antes da partida, por ter guardado mágoa, por não ter aproveitado cada segundo que tinham juntos? E quantas vezes você se perguntou se um dia, realmente um dia, vocês vão se reencontrar, se vão se reconhecer, se vão se abraçar novamente? Antes de eu te revelar o segredo mais profundo de Nosso Lar sobre isso, eu preciso que você faça algo muito importante agora. Vá até os comentários e escreva a palavra reencontro. Escreva reencontro nos comentários. Não é superstição, não é ritual vazio. É uma declaração de fé. Quando você escreve reencontro, você está dizendo ao universo espiritual, aos seus entes queridos que já partiram, a Deus, que você acredita na continuidade da vida, que você acredita na imortalidade da alma, que você acredita que o amor verdadeiro não morre nunca, que você acredita que vocês vão se encontrar novamente. E essa declaração de fé cria uma ponte vibratória entre você e aqueles que você ama no plano espiritual. Escreva agora, reencontro. O livro Nosso Lar, Alma Querida, não é uma obra de ficção. Não é imaginação de Chico Xavier. É o relato real, verídico, detalhado de um médico chamado André Luiz, que desencarnou no início do século XX e passou por experiências intensas no mundo espiritual, até chegar a uma colônia chamada Nosso Lar, onde finalmente encontrou paz, tratamento, cura e compreensão. E nesse livro sagrado que já transformou milhões de vidas, André Luiz revela segredos sobre a vida após a morte que a maioria das pessoas desconhece completamente. Um desses segredos, talvez o mais emocionante de todos, é o que acontece com a alma de quem você ama quando ela desencarna, especialmente se essa alma te amava verdadeiramente, se vocês tinham um vínculo profundo, se existia entre vocês um amor genuíno, puro, verdadeiro. Muitas pessoas acreditam, erroneamente, que quando alguém morre tudo se acaba, que aquela pessoa simplesmente deixa de existir, que o amor que vocês compartilhavam se dissolve no nada, que nunca mais haverá contato, nunca mais haverá comunicação, nunca mais haverá presença. Isso é mentira. Isso é ignorância espiritual. Isso é falta de compreensão sobre as leis divinas que regem o universo. A morte não existe. O que existe é transformação. O que existe é passagem de um estado para outro. O corpo físico morre, sim, apodrece, vira pó. Mas o espírito, a essência daquela pessoa, a consciência, a personalidade, as memórias, os sentimentos, o amor que ela sentia por você, tudo isso permanece absolutamente intacto. André Luiz revela em Nosso Lar que quando um espírito desencarna e finalmente consegue chegar a uma colônia espiritual, a uma dessas cidades de luz que existem no plano espiritual,
Uma das primeiras coisas que ele busca saber é sobre as pessoas que ele amou na Terra. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa quantos anos ou décadas se passaram desde a desencarnação, o amor verdadeiro não se apaga. O espírito que amou você continua amando você. E mais do que isso, ele se preocupa com você. Ele acompanha a sua vida. Ele sabe das suas dores, das suas alegrias, das suas conquistas, das suas quedas. Mas aqui está o segredo que vai te deixar sem palavras. Os espíritos que já estão em colônias como nosso lar, que já evoluíram, que já se curaram das feridas que trouxeram da última encarnação, têm permissão, têm autorização divina para visitar os entes queridos que ainda estão encarnados. Não é lenda, não é consolo vazio, é realidade espiritual. Chico Xavier psicografou centenas de cartas de espíritos que confirmavam isso, que diziam aos familiares: eu estou aqui, eu te vejo, eu acompanho a sua vida, eu estou ao seu lado nos momentos difíceis, eu torço por você, eu oro por você, eu te envio energias de conforto quando você chora sozinho no travesseiro. Mas a visitação espiritual não acontece de qualquer jeito. Existe uma organização, existe uma hierarquia, existem regras no mundo espiritual. André Luiz explica que os espíritos precisam de autorização para descer até o plano físico e visitar os encarnados. E essa autorização é concedida baseada em vários critérios. Primeiro, o espírito precisa estar em condições morais e espirituais adequadas. Ele precisa ter se curado das ilusões, dos vícios, das mágoas que o prendiam. Ele precisa ter evoluído ao ponto de não querer interferir negativamente na vida dos encarnados, de não querer manipular, controlar ou atrapalhar o livre-arbítrio de quem ainda está na Terra. Segundo, a visita precisa ter um propósito elevado. Não é para satisfazer saudade egoísta, não é para tentar manter a pessoa encarnada presa ao passado, não é para impedir que ela siga em frente, se cure, encontre novos amores, novas alegrias. A visita é permitida quando tem como objetivo confortar, inspirar, proteger, ajudar naquilo que é realmente importante para a evolução espiritual da pessoa amada. Um espírito que está em nosso lar, que já compreendeu as leis divinas, sabe que o maior ato de amor é deixar que você viva plenamente a sua encarnação. É deixar que você aprenda as lições que veio aprender. É deixar que você cumpra a sua missão sem interferências que atrapalhem o seu crescimento. Então, quando você sente aquela presença inexplicável, quando você sonha com a pessoa que partiu e o sonho é tão real, tão vívido, que você acorda com a sensação de que ela realmente esteve ali, quando você sente um perfume que era característico dela sem que haja explicação lógica, quando você escuta uma música que vocês amavam e sente um conforto inexplicável no coração, quando você vê um sinal na natureza, uma borboleta, um pássaro, uma flor, e algo dentro de você sussurra que é ela te mandando um recado. Não ignore isso. Não descarte como coincidência, como imaginação, como desejo inconsciente. Muitas vezes é real. Muitas vezes é a pessoa que você ama te visitando, te abraçando energeticamente, te dizendo que está bem, que está em paz, que vocês vão se reencontrar. Chico Xavier ensinou que os espíritos têm formas de se comunicar conosco que respeitam as leis naturais e espirituais. Eles não podem materializar completamente, não podem falar com voz física como quando estavam vivos, mas podem tocar o seu coração, podem inspirar pensamentos de conforto, podem aparecer em sonhos, podem enviar sinais através de sincronicidades, podem te proteger de perigos que você nem percebe, podem te guiar em decisões importantes através da intuição. E tudo isso acontece com mais facilidade quando você está vibrando em amor, em paz, em fé, em gratidão, quando você está afundado em desespero, em revolta, em amargura, em raiva de Deus por ter levado aquela pessoa. A sua vibração fica tão baixa que cria uma barreira, um muro energético que dificulta a aproximação dos espíritos queridos que querem te confortar. Por isso, irmão em luz, se você perdeu alguém, o maior ato de amor que você pode fazer por essa pessoa e por você mesmo é buscar a cura do luto.
Não estou dizendo para esquecer. Jamais. O amor verdadeiro não se esquece. Não se deve esquecer. Estou dizendo para transformar a dor paralisante em saudade doce. Estou dizendo para transformar o desespero em fé. Estou dizendo para transformar a revolta em aceitação amorosa do plano divino. Porque quando você faz essa transformação interior, quando você eleva a sua vibração, você se torna como uma antena afinada. Você se torna capaz de perceber a presença sutil, delicada, amorosa daqueles que já partiram, mas continuam te amando do outro lado. André Luiz revela algo ainda mais emocionante em nosso lar. Quando você desencarna, quando finalmente chega a sua hora de partir desta terra, se você viveu uma vida com dignidade, se você buscou evoluir, se você praticou o amor, o perdão, a caridade, você também terá o direito de ir para uma colônia espiritual como o nosso lar. E sabe quem estará te esperando lá? Aqueles que você amou e que partiram antes de você. Imagine a emoção desse reencontro. Imagine o abraço que vocês vão se dar. Imagine o choro de alegria, de alívio, de gratidão. Imagine poder conversar novamente, olhar nos olhos novamente, dizer tudo aquilo que não teve tempo de dizer, pedir perdão por tudo aquilo que precisa ser perdoado, agradecer por todo o amor compartilhado. Mas aqui está uma verdade dura que precisa ser dita, que Chico Xavier nunca escondeu. O reencontro só acontece se ambas as almas estiverem vibrando em frequências compatíveis. Se você desencarnar amargo, revoltado, cheio de ódio, de mágoas, de vícios, de apegos doentios, você não vai direto para nosso lar. Você vai para regiões espirituais inferiores, escuras, densas, onde ficam os espíritos que ainda não evoluíram o suficiente. E lá, nessas regiões, você não encontrará aqueles que você amava e que já estão em esferas superiores. A lei de sintonia vibratória é implacável. Cada um vai para onde merece, para onde vibra, para onde sua consciência o coloca. Por isso, cada dia que você vive nesta terra é uma oportunidade preciosa de se preparar para esse reencontro. Cada escolha que você faz, cada pensamento que você cultiva, cada palavra que você pronuncia, cada ação que você pratica, está construindo ou destruindo a possibilidade de você reencontrar aqueles que você ama nas esferas superiores do plano espiritual. Se você quer mesmo se reencontrar com aquela pessoa que partiu, viva de uma maneira que te faça merecedor de estar ao lado dela na eternidade. Perdoe quem precisa ser perdoado. Ame enquanto há tempo. Pratique o bem. Busque evoluir. Estude as leis espirituais. Ore. Seja caridoso. Transforme-se a cada dia em um ser humano melhor. Chico Xavier recebeu milhares de mensagens de espíritos que estavam em nosso lar ou em colônias semelhantes. E em muitas dessas mensagens, os espíritos diziam algo comovente. Estou me preparando para quando você chegar. Estou estudando, trabalhando, evoluindo, para que quando nos reencontrarmos, eu seja digno de estar ao seu lado. Não me decepcione. Não desperdice sua encarnação. Não se perca em vícios, em mágoas, em frivolidades. Viva bem. Viva com propósito. Viva de uma maneira que nos deixe orgulhosos quando finalmente estivermos juntos novamente. E tem outro segredo revelado em nosso lar que precisa ser dito. O tempo no plano espiritual não funciona como o tempo aqui. Décadas na Terra podem parecer poucos anos no plano espiritual. Então, aquela pessoa que você perdeu há 10, 20, 30 anos pode estar sentindo como se tivesse partido ontem. Para ela, a saudade pode ser tão recente quanto para você. E ao mesmo tempo, a eternidade que te espera ao lado dela, quando vocês se reencontrarem, é infinitamente maior do que os poucos anos de separação. A separação é temporária. O reencontro é eterno. Desde que vocês mereçam, desde que vocês evoluam, desde que vocês vibrem na mesma frequência de luz e amor. André Luiz também ensina que em nosso lar existem lugares específicos onde os espíritos podem acompanhar a vida dos seus entes queridos encarnados. Não é intrusão, não é espionagem, é acompanhamento amoroso, é cuidado, é proteção quando possível.
E os espíritos choram quando veem aqueles que amam sofrendo desnecessariamente, se destruindo, tomando decisões equivocadas, se afastando do caminho da luz. Eles gostariam de gritar, de sacudir, de acordar a pessoa para a realidade espiritual. Mas não podem, porque existe o livre-arbítrio. Cada um precisa aprender com as próprias escolhas, com os próprios erros, com as próprias dores, mas eles não ficam de braços cruzados. Dentro dos limites permitidos pelas leis divinas, eles tentam ajudar. Eles inspiram, eles intuem, eles enviam pessoas certas no momento certo. Eles afastam perigos maiores, eles oram intensamente pedindo que os mentores superiores intervenham quando necessário. E muitas vezes, você foi salvo de uma tragédia, de um acidente, de uma decisão desastrosa, por causa da interferência amorosa de alguém que você amava e que agora te protege do plano espiritual. Você nunca saberá enquanto estiver vivo. Só quando você desencarnar e revisar a sua vida, só então você verá quantas vezes foi protegido, quantas vezes foi guiado, quantas vezes o amor de quem partiu continuou te salvando mesmo do outro lado da vida. Então, alma querida, se você está sofrendo pela perda de alguém, se a saudade aperta demais, se a dor parece insuportável, eu quero que você entenda algumas verdades fundamentais que vão te ajudar a curar. Primeira verdade: a pessoa que você ama não morreu. Ela está viva, consciente, atuante em outra dimensão. Segunda verdade: ela continua te amando, continua te acompanhando dentro dos limites permitidos, continua torcendo pela sua felicidade e evolução. Terceira verdade: vocês vão se reencontrar. É uma promessa divina, é uma certeza espiritual. Mas esse reencontro depende de vocês dois evoluírem, vibrarem na mesma frequência de luz. Quarta verdade: cada lágrima que você derrama por saudade amorosa, não por desespero ou revolta, é sentida por ela e comove o coração dela também. Quinta verdade: a melhor homenagem que você pode fazer a quem partiu é viver bem, evoluir, cumprir a sua missão, ser feliz, porque a felicidade dela no plano espiritual está conectada à sua evolução aqui. Chico Xavier dizia que o maior sofrimento para os espíritos que já evoluíram não é a própria situação deles, mas sim ver aqueles que amam se destruindo, se perdendo, desperdiçando a encarnação. Um espírito que está em nosso lar, que tem conforto, paz, trabalho edificante, estudo, amigos espirituais, ainda assim sofre quando olha para a terra e vê o filho afundado em vícios, a esposa devastada por depressão, o pai amargo e revoltado, porque o amor verdadeiro não é egoísta, não quer apenas o próprio bem-estar, quer o bem-estar de todos aqueles que ama. Então, quando você se cura, quando você se levanta, quando você escolhe viver com dignidade apesar da dor da perda, você não está fazendo isso só por você. Você está fazendo isso também por aquela alma querida que te observa do plano espiritual e que finalmente pode sorrir, pode se alegrar, pode ter paz, sabendo que você está bem, que você está evoluindo, que vocês vão se reencontrar em condições de luz e amor. E aqui está algo que pode te surpreender. Às vezes, a pessoa que você perdeu era alguém que tinha uma missão específica na sua vida, uma missão que poderia ser cumprida em pouco tempo. Ela veio para te ensinar algo, para te despertar para algo, para te fazer crescer de alguma maneira. E quando a missão dela terminou, ela partiu. Não porque Deus é cruel, não porque a vida é injusta, mas porque o plano espiritual dela exigia que ela retornasse, que ela continuasse evoluindo em outras esferas. E a dor da perda, por mais que doa, faz parte do seu próprio aprendizado, da sua própria evolução. Você está aprendendo sobre desapego, sobre aceitação, sobre fé, sobre a continuidade da vida, sobre a eternidade da alma. São lições duras, mas necessárias. André Luiz fala também sobre os laços kármicos que unem as almas através de múltiplas encarnações. Muitas vezes, a pessoa que você ama nesta vida já foi sua mãe em outra vida, já foi seu filho, já foi seu amigo, já foi seu companheiro de jornada,
em várias existências. Vocês estão juntos, não por acaso. Vocês estão juntos porque têm débitos mútuos a resgatar, aprendizados mútuos a conquistar, evoluções mútuas a alcançar. E quando um parte antes do outro, não é o fim dessa jornada conjunta. É apenas uma pausa. Vocês vão se reencontrar, vão planejar juntos a próxima encarnação se for necessário, vão continuar evoluindo juntos até que ambos atinjam a perfeição espiritual que Jesus nos convidou a buscar. Então, quando a saudade apertar, quando a dor vier, não se desespere. Feche os olhos, respire fundo e fale com aquela pessoa que você ama. Não importa se ela está em nosso lar ou em outra colônia espiritual. Fale com ela. Diga o que está sentindo. Peça que ela te dê forças. Agradeça pelo tempo que tiveram juntos. Perdoe se houver algo a perdoar. Peça perdão se você errou em algo. E, principalmente, prometa a ela que você vai viver bem, que você vai evoluir, que você vai se preparar para o reencontro. Porque essa conversa não cai no vazio. Ela chega, ela é ouvida, ela é sentida. E muitas vezes, a resposta vem em forma de conforto inexplicável, de paz que invade o coração, de força renovada para continuar. Chico Xavier viveu toda a sua vida com a certeza absoluta da imortalidade da alma. Ele conversava diariamente com espíritos. Ele via, ouvia, sentia a presença constante daqueles que já haviam partido. E ele nos deixou uma mensagem de esperança que nunca deve ser esquecida. Ninguém morre de verdade, ninguém se perde para sempre, ninguém é esquecido por Deus. Todos nós somos eternos, todos nós vamos nos reencontrar, todos nós temos um lar espiritual nos esperando quando cumprirmos nossa missão aqui. E esse lar pode ser nosso lar, pode ser outra colônia ainda mais linda, ainda mais evoluída, dependendo do que construímos com nossas escolhas, com nossos atos, com nossos sentimentos. Então, se você chegou até aqui, se você ouviu esta mensagem até o fim, é porque a sua alma precisava ouvir isso. É porque você precisa se curar. É porque você precisa encontrar paz. É porque você precisa renovar a sua fé na continuidade da vida. E eu quero que você saiba que aquela pessoa que você ama, onde quer que ela esteja agora no plano espiritual, também quer isso para você. Ela não quer te ver sofrendo eternamente. Ela quer te ver vivendo, sorrindo, evoluindo, se preparando para o dia glorioso em que vocês vão se abraçar novamente e nunca mais precisarão se separar. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu a presença de alguém querido enquanto assistia a este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e, principalmente, compartilhe com alguém que também está passando pelo luto, que também perdeu alguém, que também precisa dessa esperança. Você pode ser instrumento de consolo na vida de alguém. Você pode levar luz onde há escuridão. Você pode secar lágrimas com a verdade espiritual que liberta e cura. Que Deus te abençoe, alma querida. Que Jesus Cristo te envolva em paz. Que os espíritos superiores te confortem. E que aqueles que você ama e que já partiram continuem te protegendo, te inspirando, te amando até o dia do reencontro glorioso que te espera. Nada termina com a morte. Tudo se transforma. O amor verdadeiro nunca morre. E vocês vão se reencontrar. Isso é uma promessa divina. Cuide-se, evolua, viva bem, porque alguém que te ama está te esperando em nosso lar. Gratidão por estar aqui. Fique em paz, fique em luz. O reencontro virá.